Olá, alunos! Nessa aula, nós vamos corrigir as atividades da semana 1 do PET 2 de Química. Vamos lá? O assunto da semana 1 é propriedades coligativas, mais especificamente sobre pressão máxima de vapor. Então, vamos para as atividades. Atividade 1. À mesma temperatura, qual das soluções aquosas indicadas abaixo tem maior pressão de vapor? Então, foram dadas aí uma solução de hidróxido de potássio de concentração 0,01 mol por litro, uma de cloreto de cálcio 0,01 mol por litro, uma de cloreto de sódio 0,1 mol por litro, uma solução de sacarose 0,1 mol por litro e uma de glicose 0,2 mols por litro. Então, lembrando das propriedades coligativas, a pressão máxima de vapor está relacionada a um número de partículas dissolvidas na solução. Então, quanto menor o número de partículas dissolvidas em solução, maior é a sua pressão de vapor. Mais fácil é a sua vaporização do solvente. Então, para a gente resolver essa questão, uma vez que pede pressão máxima de vapor, então, nós precisamos descobrir qual dessas soluções vai apresentar o menor número de partículas dissolvidas. Então, vamos analisar cada uma delas. Lembrando que vamos considerar a dissociação ou a ionização de 100% de todas elas. A primeira solução, ela tem concentração de 0,01 mols por litro. Então, como a concentração dos íons é proporcional ao coeficiente da solução, da equação, no caso aqui do hidróxido de sódio, então nós temos que 0,01 também será a concentração dos íons. Então, se a concentração da solução é 0,01 mol por litro, então os íons, já que estão na mesma proporção 1 para 1, então vão ter a mesma concentração. Como nós temos dois íons, 2 mols de íons, um de sódio e um de hidróxido, então nós vamos somar essas duas quantidades de partículas e totalizar 0,2 mols por litro. Na letra B, nós temos uma solução de cloreto de cálcio. Se nós temos 0,01 de concentração da solução, então a concentração de íons nessa solução será 0,01 de cloreto de íons cálcio e 2 vezes 0,01 mols de íons cloreto. Então, um total de íons de 0,3 mols de partículas. A solução C, que é a solução de cloreto de sódio. Então, nós temos 1 mol de íon sódio e 1 mol de íons cloreto. A concentração dos íons vai ser 0,1 mol de íon sódio, 0,1 mol de íons cloreto. Somando, nós vamos ter um total de 0,2 mol de partícula. A solução C é de sacarose. Nós sabemos que a sacarose é uma solução molecular. Então, as moléculas dissolvidas não sofrem ionização nem dissociação. Então, a quantidade de partículas antes e depois da solubilização será a mesma. Então, nós vamos ter 0,1 mol de glicose, de sacarose. O mesmo acontece com a glicose. Concentração 0,2 mols da glicose, da solução, a solubilização também terá a mesma concentração. Então, observando a quantidade de íons, de partículas total de cada solução, nós podemos perceber que a solução que apresenta menor quantidade de partículas total é a da letra A, 0,02 mols de partículas em solução. Como nós estamos procurando a menor quantidade de partículas dissolvidas, para assim identificar qual a solução que vai ter maior pressão de vapor, então isso acontece na letra A. Quanto a pressão máxima de vapor, nós queremos uma pressão maior, então é onde tem o menor número de partículas, que é o que ocorre na letra A. Então, a resposta correta é o da letra A. Atividade número 2. A uma dada temperatura, possui a menor pressão de vapor a solução aquosa. Letra A, 0,2 mols de C12H22O11, que é a sacarose. Letra B,
uma solução de 0,2 mols por litro, também de sacarose. Letra C, uma solução de 0,1 mol por litro de cloreto de hidrogênio. Letra D, uma solução de 0,2 mols por litro, também de cloreto de hidrogênio. E a letra E, 0,1 mols por litro de hidróxido de sódio. Então, novamente, para a gente resolver essa questão, nós temos que lembrar da pressão de vapor, que ela está relacionada com o número de partículas. Como dessa vez nós queremos uma solução com a menor pressão de vapor, então nós temos que identificar aquela que tem o maior número de partículas dissolvidas. Então vamos analisar cada uma delas. Lembrando que a dissociação ou ionização de 100% de todas as soluções. E da letra A nós temos, como a sacarose é uma solução molecular, então a solução inicial 0,1 mols por litro, então ela solubilizada vai ter também a mesma quantidade de partículas. A letra B, como também é uma solução de sacarose, só que com a concentração maior agora, então 0,2 mols por litro de solução. Depois da solubilização, também 0,2 mols por litro. Então, um total aí de 0,2 mols por litro de partículas de solução. Na letra C, nós temos 0,1 mol por litro de cloreto de hidrogênio. Como produz aqui um íon hidrônio e um íon cloreto, então a proporção é a mesma. Então, 0,1 mol por litro de solução, nós vamos ter 0,1 mol por litro de íons. Nesse caso, nós temos 2 íons, então nós vamos ter aqui 0,2 mol de partículas. A letra D, nós temos uma solução mais concentrada do cloreto de hidrogênio. Então, como a concentração é 0,2 mols por litro, nós vamos ter um íon hidrônio, 0,2 mols, e um íon cloreto, 0,2 mols. Somando essa quantidade de íons, nós vamos ter 0,4 mols de partículas. A letra E, hidróxido de sódio, então ele vai ionizar e vai formar aqui 1 mol de íons sódio, de concentração 0,1 mol, e de hidróxido também 0,1 mol. Somando essa quantidade de partículas, 0,2 mols. Então, como nós queremos a solução onde tem o maior número de partículas, então isso vai acontecer na letra D, porque nós temos aqui 4 mols de partículas. Todas as outras são quantidade de partículas menores. Então, a alternativa correta, letra D, 0,2 mols de cloreto de hidrogênio. Atividade 3. Observe a figura abaixo e selecione as opções corretas. Então, vamos analisar primeiramente a estrutura. Comparando um líquido puro e sua respectiva solução, nós sabemos que a pressão de vapor da solução ela é menor do que a pressão de vapor do líquido puro. Então, nós podemos identificar isso através do gráfico. A letra A dissolução do soluto no líquido puro diminui a pressão de vapor do líquido. Então, é o que nós acabamos de falar. Então, a letra A está correta. A letra B, a pressão de vapor do líquido em solução é maior que a do líquido puro. Então, isso é falso, porque a pressão de vapor do líquido em solução é sempre menor que a do líquido puro, né? Aqui na atividade está falando que é maior. Então, a letra B é falsa. A letra C. A pressão de vapor do líquido não varia após a dissolução do soluto. Então, nós sabemos que isso também é falso, porque a presença de soluto vai sim alterar a pressão de vapor do líquido, fazendo com que ela seja menor. Então, a letra C é falsa. A letra D. Na mesma temperatura, a pressão de vapor do líquido puro é maior que a do líquido em solução? Se a gente pegar aqui a temperatura T, então, olha, aqui nós temos a pressão de vapor do líquido puro e aqui nós temos a pressão de vapor da solução. Então, a letra D é verdadeira.
A letra E, o abaixamento da pressão de vapor do líquido na solução é diretamente proporcional à sua fração em quantidade de matéria. Nós sabemos que fração em quantidade de matéria está relacionado com a quantidade de soluto. Então, a letra E também é correta. Então, estão corretas a letra A letra D e a letra E. Vamos, então, para a atividade número 4. No gráfico a seguir, as curvas 1, 2, 3 e 4 correspondem à variação de pressão de vapor em função da temperatura de dois líquidos puros e das respectivas soluções de mesma concentração de um mesmo sal nesses dois líquidos. O ponto de ebulição em um dos líquidos é 90 graus Celsius, utilizando os números das curvas respectivas. Então, nós temos aqui um líquido e uma solução, um líquido e sua respectiva solução, outro líquido e sua respectiva solução. Nós podemos identificar aqui pelo enunciado que nós temos um líquido, aqui, que o líquido 3 é o líquido que está a 90 graus. Pede para indicar quais curvas correspondem aos líquidos puros. Indicar entre os dois qual é o líquido mais volátil. A gente sabe que volatilidade é uma característica que está relacionada com a pressão de vapor. Então, nós já identificamos um dos líquidos puros, que é o 3. Então, se esse é o líquido puro, essa curva aqui, que é a 4, corresponde à da solução do líquido 3. Então, entre 1 e 2, o 1 também é um líquido puro, porque ele vai ter a sua pressão de vapor maior em relação à da sua solução. Então, considerando que a pressão nível do mar é 700 milímetros de mercúrio, o líquido 2 é puro, porque possui ponto de ebulição 90 graus. Líquido 3. O líquido 1 também é puro, sendo mais volátil que o líquido 3, pois apresenta maior pressão de vapor numa mesma temperatura. Vamos para a letra B. Indicar quais curvas correspondem às soluções, Então, nós já identificamos aí que as soluções, elas sempre vão ter menor pressão de vapor em relação ao seu líquido puro. Então, nós vamos ter que o 3, líquido puro, o 4 vai ser sua respectiva solução. O 1 é o líquido puro, o 2 vai ser a sua respectiva solução. Então, 2 é a solução na qual o solvente é 1, e o 4 é a solução na qual o solvente é o 3. Então, está aí a resposta. Atividade número 5. Considere as seguintes soluções aquosas. Então, nós temos uma solução 0,5 molar de sacarose. Na letra B, uma solução 0,5 molar de ureia. Na letra C, uma solução 1 molar de glicose. Então, a respeito dessas soluções, foram feitas as seguintes afirmações. Todas apresentam a mesma pressão máxima de vapor. Pressão de vapor de A é igual à pressão de vapor de B e diferente da pressão de vapor de C. C. A pressão de vapor de A é igual à pressão de vapor de B, que ambas são maior que a pressão de vapor de C. Letra C. D, Na verdade, aqui é a letra D. Então, vamos corrigir aqui a letra D. A pressão de vapor de A é igual à pressão de vapor de B, menor que a pressão de vapor de C. E a letra E, pressão de vapor de A maior que a pressão de vapor de B, maior que a pressão de vapor de C. Então, qual dessas alternativas estão corretas? Então, analisando, Como sabemos, a sacarose é uma substância molecular. Então, nas atividades anteriores, nós já identificamos. A quantidade de mols que eu tenho na solução vai ser igual à quantidade de mols que eu vou ter após a solubilização. Na letra B, a solução de ureia. A ureia também é um composto molecular. Então, da mesma forma que eu tenho meio mol na solução, eu vou ter meio mol após a solubilização, Então, comparando como as duas vão ter a mesma quantidade, a mesma concentração,
Então, ambas vão apresentar a mesma concentração de vapor. Aliás, a mesma pressão máxima de vapor. Analisando a solução de glicose. A glicose também é uma solução molecular. Então, mesma quantidade que tem de soluto antes da solubilização e depois da solubilização também vai ser igual. Mas o que a gente percebe? Que essas duas aqui, elas vão apresentar a mesma pressão de vapor, porque elas têm a mesma quantidade de partículas. Já a solução C, ela tem mais quantidade de partículas. E nós sabemos que a pressão máxima de vapor, ela está relacionada com a quantidade de partículas. Então, o que a gente pode concluir? A mesma quantidade de partículas de A e B, mesma pressão de vapor. Já a solução de glicose vai ter maior quantidade de partículas. Então, o que vai acontecer? Ela vai ter uma pressão de vapor menor, porque essa concentração maior de soluto vai fazer com que a sua pressão máxima de vapor seja diminuída. Então, estão corretas apenas a alternativa C. Então, terminamos a nossa aula com a correção das atividades da semana 1 do PET 2. Então, peço a vocês que curtam minha página, inscrevam no meu canal, ative as notificações para você saber quando terão novas aulas gravadas e espero você na próxima aula.